Ex-diretor da Petrobras diz ao juiz Sérgio Moro que Lula sabia do esquema de corrupção e estava no comando. O novo endereço de José Dirceu. Ex-ministro é recebido com protesto e homenagem em Brasília. Presidente demitido da FUNAI diz que o governo está na Ilha da Fantasia. Nós estamos prestes a se instalar nesse país uma ditadura que a FUNAI já está vivendo. Preso um dos maiores fornecedores de armas para traficantes do Rio de Janeiro. Bandido transportava mais de 3.000 balas de pistola em carro dirigido por policial militar. O drama de milhares de famílias para escapar do terror do Estado Islâmico. Nossos repórteres entram no maior campo de refugiados do Iraque. Um bom lugar na fila é sinal de sobrevivência. Centro e extrema-direita travam acirrada disputa presidencial na França. A última pesquisa divulgada nesta sexta-feira mostra Emmanuel Macron como favorito. Palmeiras demite técnico Eduardo Batista e negocia o retorno de Cuca. Morre aos 70 anos o cantor e compositor Almir Neto. Sambista foi um dos criadores do grupo Fundo de Quintal. Tem que lutar, não se abater. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 4 pessoas foram detidas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, suspeitas de pertencer a uma quadrilha que assaltava taxistas e motoristas de Uber. Os criminosos eram violentos e usavam uma faca para ameaçar as vítimas. Um policial militar e um traficante foragido foram presos com um carregamento de munição no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o veículo em que eles estavam era usado por uma organização criminosa. 3 pessoas ficaram feridas no incêndio em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Testemunhas afirmam que o fogo começou depois que um cilindro de gás explodiu. As bancas de jornais viraram alvo de ladrões em São Paulo. Uma das vítimas foi assaltada 11 vezes. Em média, a cada 5 dias acontece um roubo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que 134 pessoas foram presas em flagrante no centro de São Paulo, que é a região dos roubos, nos primeiros meses do ano. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A batalha para expulsar o Estado Islâmico de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, produziu uma dura realidade. Mais de 430 mil pessoas tiveram que sair de casa e deixar tudo para trás. Algumas foram para campos de refugiados. Os repórteres Sérgio Uti e Luiz Blair visitaram o maior deles e mostram agora as histórias das vítimas do Estado Islâmico. E no site do SBT você encontra outras cenas desta reportagem gravadas em uma câmera 360 graus. Veja daqui a pouco, defesa de Palocci quer que pedido de liberdade seja julgado pela mesma turma de ministros que soltou José Dirceu. Saiba como fica a vida de quem cumpre expediente em casa com a reforma trabalhista. Você vai ver já já. O projeto de reforma trabalhista que será votado pelo Senado regulamenta o trabalho feito em casa, o chamado teletrabalho. Dados do IBGE mostram que 4,5 milhões de pessoas no Brasil dão expediente no mesmo local onde moram. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, já tem um presidente provisório. Após a saída polêmica de Antônio Fernandes Costa, um militar assume o cargo. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, prestou depoimento hoje diante do juiz Sérgio Moro em Curitiba. E ele disse que o dinheiro dos contratos das sondas da Petrobras abastecia o PT e que o ex-presidente Lula não só sabia do esquema, mas também estava no comando. O Instituto Lula diz que o depoimento de Renato Duque é mais uma tentativa de fabricar acusações. Os advogados de Antônio Palocci e José Dirceu não vão se manifestar. As defesas de Pedro Barusca e João Vacari Neto não responderam ao nosso contato.
A defesa de Antônio Palocci quer que o pedido de liberdade do ex-ministro seja julgado pela mesma turma de ministros que soltou José Dirceu e não pelo plenário do Supremo. Dirceu chegou a Brasília ontem à noite e foi recebido com protestos. Uma medida provisória em discussão na Câmara dos Deputados pode beneficiar empresas e produtores rurais endividados. Em troca, o governo pode conseguir mais votos para aprovar a reforma da Previdência. A assessoria do deputado Newton Cardoso Júnior, relator da proposta, disse que ele está no interior de Minas Gerais, cumprindo a agenda, e não foi localizado para comentar o assunto. Veja instantes. Na França, pesquisas mostram vitória de Macron sobre a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Morre no Rio, aos 70 anos, Almir Guineto, um dos fundadores do Fundo de Quintal. A gente volta já já. Uma grande quantidade de e-mails que seriam da campanha de Emmanuel Macron, candidato à presidência da França, foi publicada na internet hoje. O vazamento ocorre a menos de 48 horas da votação do segundo turno contra a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. O governo da Coreia do Norte acusou a CIA, a agência de inteligência americana, de fazer um plano para assassinar o líder Kim Jong-un. Um paciente com paralisia cerebral, sem ter sido alfabetizado, vai lançar este ano a 3ª edição de um livro. Me Leva Que Eu Vou, Histórias de Amor à Vida, conta a trajetória de José Roberto Bueno, que vive há 49 anos no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. No Pará, uma licitação de quase 80 milhões de reais foi cancelada. O governo quer pagar para uma empresa privada o serviço que já é feito pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. E agora o futebol. Cuca é o favorito para assumir de novo o Palmeiras. Eduardo Batista foi demitido depois de apenas 5 meses de trabalho. E agora, com um aproveitamento de quase 70% dos pontos, o que é que mais pesou na demissão de Eduardo Batista? Bruno Vicari. Os números são bons, né, Josival? Boa noite, Raquel. Mas as atuações, sabe, Josival? O Palmeiras sempre ganhando no sufoco, especialmente na Copa Libertadores e aquela eliminação para Ponte Preta no Campeonato Paulista. Além disso, eu não acredito que o Palmeiras demitiria o Eduardo Batista se já não tivesse um acerto com o Cuca, que deve ser anunciado no início da semana. E uma experiência extraterrestre. É isso que turistas poderão vivenciar a partir de agora, sem sair da Terra. O cenário do filme Perdido em Marte, na Jordânia, foi adaptado para os visitantes se sentirem em outro planeta. Morreu hoje no Rio de Janeiro o cantor e compositor Almir Guineto, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal. Ele teve complicações provocadas por problemas renais crônicos e diabetes. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.